eu até esqueci de perguntar. Antes de ter a Catarina, você é fisioterapeuta, né? Eu sou. Eu fui. Você foi. Eu fui fisioterapeuta um dia. Mas você trabalhava como fisioterapeuta antes. Trabalhava com terapia intensiva. Tenho 5 livros publicados pela Ateneu, ventilação mecânica. Eu adoro um paciente grave. Aí, imagina, chega a Covid e eu presa em casa com 5 crianças e não podia fazer nada. Sendo que era linha de frente, né? Mas aí, ao longo dos anos, meu pai sempre trabalhou com plástico. Ele fazia brinquedinho de lembrancinha, sabe? Mola, esses brinquedinhos. Ele foi ficando muito doente. E aí, eu cheguei num ponto da fisioterapia. Eu trabalhava no Hospital São Paulo. Eu dava aula para residência da físio, em uma determinada UTI. E aí, chegou um ponto que não tinha mais plano de carreira ali. Então, eu falei, pai, então, em vez de eu ficar lá no hospital, eu vou te ajudar, pelo menos meio período. E aí, eu fico, nos finais de semana, dando curso de ventilação mecânica e escrevendo os livros. E assim, a gente foi por muito tempo, até eu engravidar dos quadrigêmeos. E aí, depois eu tive que parar. Depois que as crianças nasceram, eu falei, e agora? Eu não consigo mais trabalhar com meu pai. A minha irmã mais nova depois foi trabalhar com a gente e tá lá até hoje. Eu não vou conseguir voltar para físio. Eu vou atender um paciente particular ou outro. Então, acho que eu vou estudar. Eu vou fazer pedagogia. Tô aqui tranquila, não tenho nada pra fazer em Exatamente. casa, com 5 crianças. Aí, foi exatamente, porque daí tinha entrado a pandemia. E aí, eu fiz pedagogia. Terminei. Eu falei, poxa, mas eu gosto disso. Porque eu sempre gostei de dar aula. Eu dava aula de ventilação mecânica. E quando eu tava lá no hospital, eu falava, poxa, mas eu tinha que fazer pedagogia, né? Mas eu falei, pô, fazer pedagogia para dar aula para adulto? Não. E aí, eu tava começando o mestrado quando eu saí do hospital. E aí, eu fui encontrando uma pessoa, fui encontrando outra, fui estudando um pouquinho. E eu falei, inteligência emocional. Eu falei, não, mas o que é isso? E aí fui, vamos aprender a lidar com as emoções. Então, agora eu faço uma certificação de orientação parental neuroconsciente com a Thelma Abraão. Agora, Conheço. no final do ano, a gente termina. E é incrível, assim, como todas as fichas caem. Tudo que você viveu faz sentido. Porque é muito o que a Thelma fala, né? O que acontece na infância não fica na infância. Né? Tudo é modulado ali nos primeiros 7 anos, né? Sim. E o sistema nervoso, né? Ele vai terminar de amadurecer, de se formar, imagina, com 24, 25 anos. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. É muito tempo. Tem gente que com essa idade já está casado, já tem filho. E como é que vai cuidar de outra criança, né? Então, eu entrei nisso, porque assim, todo mundo que olhava, porque o Insta começou, o Ricardo falando assim, Pri, você vai precisar me ajudar. Então, você vai ter que entrar na rede social. Eu falei, mas Ricardo, como? Não, você não dava aula no hospital? Você vai dar aula aí. Eu falei, não, mas de jeito nenhum. Ele falou, vai. E o seu primeiro tema vai ser o aborto. Vai ajudar outras mães. Eu falei, Ricardo, mas você acha que isso aqui acontece que nem plantar banana? Não é assim, é 1 em 1 milhão que acontece. Tá, Priscila, mas o seu caso pode ajudar outras pessoas que podem ver que você com tantos consegue e eles com tão menos estão enlouquecendo. E aí a gente foi ajustando. Isso, e o canal começou depois que eles nasceram. Em 2018, eu tava finalzinho, tava grávida. Foi perto de eu internar. Tá. Ali que veio essa ideia aí. Na verdade, com muita insistência dele. Porque eu não queria colocar o rostinho ali na câmera. Então, os vídeos eram bem travados, né? Era bem difícil. E aí, foi. E aí, a gente tá... Assim, as pessoas olham e falam, nossa, mas como é que você dá conta? Quando eu penso que eu encontro as pessoas na rua, quando eu penso que eu vou enlouquecer com 2, eu sempre lembro de você. Então, Tipo isso. É assim. Ai, mas como é que você consegue? Eu falo, olha, é difícil você com 2. É a mesma coisa. Só que eu tenho mais 3. Então, assim, eu preciso fazer um pouquinho mais rápido. E tem que atender todo mundo. Tem que ficar mais prática, né? Tem que ficar muito mais... prática. Eu brinco, assim, minha irmã ainda não tem filho, né? E ela brinca que, tipo, a gente senta pra fazer a maquiagem, eu faço em 5 minutos e ela faz em 1 hora. Aí eu falo, então,
Antes de ter filho, eu também levava o tempo que precisasse. Agora, é assim, o tempo que tem, entendeu? Tem que ser rápido, porque daqui a pouco tá acordando, porque daqui a pouco... Então, você vira muito mais prática em fazer as coisas, né? Você faz as coisas muito mais rápido, sem pensar, assim, né? Não tem aquele tempo pra parar, pra relaxar, Quando tem, a gente até estranha, assim, né? Até fala, nossa, fica perdido, né? Silêncio. Que silêncio. Outro dia minha filha não dormiu em casa. Aí você acorda e fala, nossa, não tem nada pra fazer agora. Tipo, eu não tenho que fazer o café da manhã, não tem, sabe? Não tem obrigação nenhuma. Exatamente. Você fala, que estranho aqui. Como? Imagina. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.